Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de Sociologia da primeira série. Vamos aqui para mais uma aula, uma adaptação da aula do Centro de Mídias, tá bom? Minorias. Vamos continuar falando sobre as minorias. Como foram historicamente tratados os povos originários no Brasil, tá? Ela vem falando ali sobre as minorias na sociedade do século XX, né? E já estamos aí no século XXI, né? E elas continuam. Desigualdade. Ela falou ali das mulheres e os homens, né? Principalmente dos afazeres domésticos, né? A quantidade de horas que eles, né, trabalham nos afazeres domésticos comparado com a quantidade que os homens. E depois ela ainda falou da diferença entre a mulher branca e a mulher negra, né? Então a gente começa a entender o que é essa minoria, tá? Que é a maioria, né? Se você olhar num quadro geral, em gráficos, né, em dados, você vai perceber que é a maioria, porque quando nós estamos falando da minoria, é aquele sem voz, né? Aquele que ninguém ouve. Ele precisa gritar, ele precisa se unir em grupo, né, para que seja ouvido. Então, ela pegou aqui também para falar sobre os povos indígenas, e ela vem com a pergunta lá de cima, né? Você sabe por que os povos indígenas são chamados de povos originários, né? Por que nós falamos povos indígenas, gente? Porque é uma comunidade, é um grupo, é uma nação muito grande. Se você pegar, professor, mas hoje é pequeno. Então, mas eu preciso voltar lá em 1500, né? Qual era o tamanho, né? Qual a quantidade de indígenas no período da colonização, né? Fala-se lá em 1500 entre 4 a 10 milhões, né? Hoje, a professora veio trazendo ali 1 milhão, mas, assim, dados recentes apontam ali mais ou menos 800 mil, né? Então, você vê uma redução. O que aconteceu, né? Para reduzir desta forma, né? Aí você vai entendendo essa tensão que existiu e que existe desde a origem ali, né, da formação da diversidade aqui no Brasil, tá bom? Ela também falou sobre o etnocentrismo, né, quando a gente fala ali dos povos indígenas, né, e principalmente falando do eurocentrismo, né, do europeu, né, essa visão que ele traz carregada, né, para o europeu. Ele não via os povos indígenas nem como ser humano, tá? Por quê? Porque ele baseava-se nele, na cultura dele, né? Nas vestimentas, nos talheres, né? É só você lembrar um pouquinho da professora de história lá antes, quando ela conversa com você. Essa aula aqui, gente, ela pode ser trabalhada junto com a professora de história. Fica melhor para entender, né? Porque quando a gente fala nos povos originários, tem aluno que questiona, né? Mas quem são esses povos? Como que eles chegaram aqui, né? Como que eles, se eles já estavam aqui, como eles chegaram, né? E a professora de história, ela vai conseguir desenvolver muito bem tudo isso, né? Então dá para a gente trabalhar a interdisciplinaridade, né? Nesse caso aqui, a sociologia junto com a história, tá bom? Quem sabe a gente consegue. Está um pouco difícil até por não ser presencial, né? Na presencial a gente consegue combinar melhor. E ela vem falando ali dessa visão do colonizador, né? Que era a visão que o colonizador tinha dos povos que já estavam aqui, né? Porque quando a gente fala os povos, gente, é porque nós estamos falando de várias línguas, vários costumes, né? Porque quando quando você fala do povo indígena, dos povos indígenas, nós estamos falando ali de diversas línguas diferentes, diversos costumes diferentes, né? Quais as principais reivindicações dos povos indígenas hoje, né? Por isso que eu trouxe aquela imagem, né? A mineração em terras indígenas, mas elas não são demarcadas? Então, gente, são demarcadas, né? Mas quando você pega a Constituição de 1988, você vai entender bem, né? Quando a gente traz ali a Constituição de 1988.
mas tem vários territórios que ainda precisam ser demarcados, né? Tem até uma música aí do Gabriel Pensador, Demarcação Já, né? Vou colocar o clipe. Não coloco aqui, porque tem os direitos autorais, tá bom? Mas eu coloco, aí você vai entender, porque ele vem trazendo, junto com a música, um clipe bem explicativo, né? Em relação a isso. Mas a gente observa hoje nos acontecimentos, principalmente ali quando a gente fala da Amazônia, legal, né? Quando a gente vem falando da Amazônia, você começa a perceber em relatos, nos jornais, né, as queimadas, o desmatamento, e você vê que ele vem cada vez mais se aproximando ali das terras indígenas, né, dos povos indígenas, e a mineração ela já acontece muitas vezes em terras indígenas, tá? Porque, gente, falta fiscalização, né? É necessário uma fiscalização maior, né? Mais ampla, para você ter. É igual quando a gente fala da lei, né? Estamos amparados pela lei, mas essa lei ela precisa ser exigida, ela precisa ser fiscalizada. Por isso que a gente fala a minoria. Muita gente fala, os povos indígenas, mas eles já têm celular. Gente, imagine se não tivesse o celular também nessas regiões, como que ele vai mostrar muitas vezes tudo isso que está acontecendo, né? Como que ele vai lutar pelo direito que ele tem. Qual é o direito? É a terra, né? A maior reivindicação dos povos indígenas hoje é a terra. Tá? Então, hoje, quando a gente fala nos povos indígenas, nós temos representantes na política, sim, né? Mas é um número muito pouco, ele não é expressivo, ele precisa ser expressivo. Né? Igual quando a gente fala da mulher, né? De mais participação das mulheres, né? Na política, né? É a minoria, tá bom? Espero que você tenha entendido aí, se inscreva no canal do professor. No presencial a gente consegue conversar mais sobre este assunto, né? Mas se você tiver dúvida, vamos tirando essa dúvida. Vou conversar também com a professora de História na possibilidade da gente realizar aí uma aula em conjunto, falando ali sobre os povos indígenas, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver.